que será que acontece se a gente pegar todos os atores mais famosos de Hollywood e juntar em um filme e simplesmente ver no que vai dar? Isso foi a Odisseia. Quando a gente começou a ver anúncios sobre esse filme, coisas como Christopher Nolan vai ser o diretor, atuando a gente vai ter pessoas como Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, Elliot Page, Zendaya e, enfim, inúmeros nomes gigantescos de Hollywood. É o primeiro filme a ser gravado 100% em IMAX. A gente pensa, poxa, vai ser uma coisa assim, bem elitista mesmo e para seletas pessoas. E foi assim que foi. Eu não sei se vocês acompanharam aí na internet algumas informações que teve sobre os bastidores do filme e curiosidades sobre ele, mas o filme que foi gravado mesmo, o que o Nolan gravou ali em IMAX só foi distribuído para 40 cinemas no mundo inteiro e eu acabei de chegar do cinema, é, assisti em IMAX mais uma versão, né, digital desse IMAX, porque para quem não sabe, o IMAX é gravado analogicamente, numa câmera analógica e para você ter isso num cinema, o cinema ele já precisa ser construído pensando nisso, né? Então, não são muitos lugares que têm é, suporte para isso, mas a gente também sabe que existe aquela má vontadezinha, né? E aquele elitismo por parte do Christopher e, enfim, dos bastidores. Eu nunca li a Odisseia na vida, mas a gente, todo mundo sabe um pouco, né, da história. A gente estuda isso na escola, é, essa grande obra, né, do Homero, que ninguém sabe se existiu ou não. E aí, quando eu fui assistir, eu só tava pensando muito, poxa, eu não sei se eu vou gostar muito desse filme. Eu estava muito animado para a experiência em assistir um filme feito para ser visto em IMAX, né? Toda aquela nova imersão no filme, que era isso que estava sendo muito prometido e realmente é uma imersão babadeira. E aí eu tava pensando, vai ter tudo isso, mas, poxa, vai ser dirigido pelo Christopher Nolan. Eu não sou aqueles cinéfilos chatinhos que só criticam os diretores mais famosos, mas pra mim o Christopher é um grande fazedor de filme de sessão da tarde. E ainda tem o fato dele ter pegado toda Hollywood para fazer esse filme, entendeu? Então, isso além de atrapalhar um pouco a nossa imersão no filme, porque a gente fica muito mais é, olhando para os atores que estão ali atrás daqueles personagens do que para os personagens em si, e esperando muito deles e esperando muito um desenvolvimento desses personagens deles, tanto que eu sou muito, 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 muito fã da Zendaya. Ela é minha atriz favorita, não no sentido de que eu acho que ela é a melhor atriz do mundo, mas eu sou muito fã dela e eu queria muito ver a personagem dela sendo desenvolvida nesse filme, mas ela aparece em o quê? 5 minutos de tela e você fica esperando ver esses outros atores muito famosos, só que não dá tempo. Mesmo nesse filme de 3 horas, não dá tempo de desenvolver todos esses personagens, certo? Agora, passando em si pro enredo do filme, ele começa com o nosso querido Elliot Page, grandiosíssimo ator. Ele tá na frente do cavalo de Troia, que foi um presente para Troia, um presente, né? E enquanto alguns troianos chegam e ele dá a vida por aquela mentira de que aquilo era um presente para Troia. E depois a gente vai acompanhar a vida do Telêmaco, o filho do Odisseu. O Telêmaco é interpretado pelo Tom Holland, que faz um trabalho, eu não vou dizer que é excepcional, desculpa. Eu amo o Tom Holland de coração, mas eu acho a atuação dele bem morna e nesse filme principalmente eu tanto sinto que não teve espaço para o personagem dele mostrar muita emoção,
Na verdade, eu até acho que teve alguns momentos, mas eu acho que ele não soube passar muito bem essa emoção, nesses momentos em que ele tinha essa abertura, sabe, como no momento em que ele encontrou o pai, como no momento em que tudo estava desabando e, enfim, eu não gostei tanto da performance dele nesse filme. A gente já é lançado no filme, com tudo acontecendo, então, se você não sabe nada sobre a história da Odisseia, nos primeiros minutos de filme você vai ficar bem confuso, igual eu fiquei, mas isso não é um grande problema, porque depois você vai se inteirando ali na história e você vai entendendo. Eu sinto que o começo do filme foi muito assim, muito uma farofa de coisas acontecendo e a gente só foi seguindo o fluxo para ver no que vai dar. Por outro lado, eu sinto que o filme ele foi muitíssimo criativo, porque a gente teve cenas e não só cenas, mas subtramas ali muito interessantes. No início do filme, a gente acompanha a Penélope, que é feita pela Anne Hathaway, muito bem feita pela Anne Hathaway, inclusive, que é a esposa do Odisseu, interpretado pelo Matt Damon, e o filho deles, o que é interpretado pelo Tom Holland, o Telêmaco. E o Odisseu tá sumido, porque ele foi, né, pra Troia, pra guerra que durou lá 10 anos, e ele ficou perdido ali mais uns 10 anos, e ninguém tinha notícia ninguém sabia se ele estava vivo ou não, toda a tropa dele tinha sumido, algumas pessoas que lutaram com ele voltaram, mas não tinham nenhuma informação, e o filho dele estava prestes a alcançar a maioridade para poder assumir o trono, mas a mãe dele estava esperando que o Odisseu fosse voltar, e enquanto isso, um monte de caras foram para o palácio e ficaram lá por todos esses anos, comendo da comida deles, bebendo do vinho deles, é, e esperando o momento em que a rainha fosse escolher alguém para casar-se com ela e assumir o trono. Então, todos eles tinham muito o desejo de tirar o Telêmaco do foco, é, se possível matar ele, para que ele não assumisse o trono e o novo pretendente é que fosse o novo rei de Ítaca, né? E nessa loucura, a mãe fica muito preocupada porque ela não sabe o que fazer, ela sabe que o filho não está preparado para ser rei, mas ao mesmo tempo ela não quer deixar de acreditar que o Odisseu vai voltar, ela não quer um novo pretendente porque sabe muito bem que eles só querem a parte boa do trono, eles não vão ser. Nenhum deles tem nenhuma aptidão para ser rei ali em Ítaca, sabe que vão acabar com a cidade que ela construiu junto com Odisseu, e a gente fica parado nisso por um bom tempo. E depois a gente começa a acompanhar a história do Odisseu, que é uma grande loucura. Mil perdões, mas eu digo logo que a minha visão sobre o Odisseu, ele já foi um personagem mais humanizado durante o filme. Eles tentaram muito humanizar e trazer para a realidade, mesmo uma história tão fantástica quanto a Odisseia, é, mas o Odisseu ainda me parece um grandíssimo de um filho da puta, o filme inteiro. E isso porque ele já foi bem pior no livro, né? Mas enfim, o personagem dele não me trouxe nenhum sentimento positivo durante o filme, mas existe toda aquela trama de voltar para sua casa, sua família, o seu filho que tanto admirava ele e nem tinha conhecido o pai direito, porque o pai saiu quando ele ainda era um bebê praticamente. E aí a gente vê ele em Troia atacando, a gente vê ele tomando decisões muito difíceis pela equipe dele. A gente vê ele entrando em grandes furadas, como o momento em que ele entra numa caverna de um ciclope, que é filho do deus do mar, e depois de matar.
na verdade, não matar, ele só machuca esse ciclope e ele pede ao deus do mar, Poseidon, que tivesse misericórdia dele e castigasse tanto Odisseu como toda a trupe dele. E aí, realmente, Poseidon se vira contra eles e o mar tá sempre uma loucura, o vento tá sempre contrário a eles. E aí a gente vê cenas lindas, sabe, dentro do mar. Eu não posso negar que o filme ele é visualmente muito lindo, sabe? Mas eu acho que o formato de IMAX é uma coisa que só funcionou naquele filme, porque eu não compro essa ideia de que o IMAX é o futuro do cinema, como prometeram pra gente que o 3D também seria. Mas por A Odisseia ser uma obra que realmente é muito mais rica em detalhes, em figurinos, no ambiente, tudo isso foi muito importante para que a experiência fosse mais imersiva, sabe? E a gente tem grandes cenas, como essa do Ciclope, que eu já citei, como o momento em que eles encontram um vórtex lá na água. O Odisseu diz uma coisa e a equipe dele faz uma coisa completamente diferente. Eles acabam caindo num lugar em que tem muitas sereias, e aí eles têm que tapar os ouvidos com cera. Para não ouvir o canto das sereias, e mostra um pouco lá das sereias e tal, e como o canto delas pode ser muito é, muito profundo e doloroso. Depois disso, eles vão para uma ilha de uma feiticeira e é muito toda essa esse momento em que eles estão nessa ilha é uma loucura, porque o Odisseu vai para um lugar e toda a equipe dele de tripulantes vai para outra, e eles encontram essa feiticeira, eles comem da comida dela e ela simplesmente transforma ele em porcos. E é muito louco ver essa cena porque ela foi muito bem feita visualmente. A feiticeira transforma eles com a mão, sabe? Ela simplesmente pega o rosto deles e vai desfigurando, mete a mão dentro da boca deles, e é quase um gore assim, sabe? Bem gráfico mesmo, e apesar de ser grotesco, é muito satisfatório de ver, porque você fica, poxa, até onde vai a criatividade, né, dentro do cinema, até onde a gente consegue ir e criar esses efeitos. Depois disso também eles passam pelo Hades e o Odisseu vê todos da tripulação dele que já morreram, os que ele honrou a morte enterrando e os que não, que ele não honrou, e é um momento muito profundo, tanto para ele como para toda a trama, e é uma cena belíssima visualmente e emocionalmente também. Eu acho que o filme, em sua maior parte, ele ele desistiu, ou na verdade eu sinto que ele não teve tempo para mostrar emoções, sabe? Eu sinto que eu não senti muita coisa emotiva durante o filme. Eu não falo emotiva só no sentido melancólico, mas eu não senti medo, eu não senti. Até nas cenas de ação, parecia tudo muito, sabe, metódico, como se, ai, a gente só tá passando por isso aqui para inteirar vocês na história, a gente não precisa se sabe, ter essa conexão com a história, a gente não precisa passar para vocês como isso foi tão pesado e importante. Então eu sinto que a emoção ela não foi tão bem distribuída durante o filme, mas no final a carga emotiva foi muito grandiosa, muito pesada. Eu chorei mesmo o final não sendo um final melancólico, entende? Eu saí muito emocionado e muito contente com a experiência que eu tive com o filme, mas ainda assim eu sinto que por o Christopher Nolan ser quem ele ter as ferramentas que ele tem, ter o money que ele teve para poder fazer essa obra, ele poderia ter feito muito mais, sabe? Eu acho que, apesar de ter sido uma obra grandiosa, que
Eu não sei se eu avaliaria com 4 estrelas ou 4,5 de 5, mas eu consegui muito sentir e me envolver com aquela história, mas eu sinto que ele poderia fazer muito mais. Eu sinto que foi um filme muito criativo, muito bonito visualmente, mas que emocionalmente ele não trouxe grandes coisas, sem contar com o final, claro. Apenas finalizando a história, o Odisseu, ele ainda, depois de perder toda a sua tripulação, ele vai para uma ilha em que ele encontra a ninfa Calypso, que é uma, uma divindade também. Eu não sei exatamente o que ela é, mas ela fica 7 anos com ele lá e é, só depois de todo esse tempo ele consegue recordar quem ele é, quem a família dele era, qual era a casa dele, qual era o plano dele, o que que ele tinha que fazer, para onde ele tinha que ir, quem ele realmente amava. E aí ele volta com um plano, né, para Ítaca e isso aí já, né, é spoiler do que vocês vão ver no filme, que vale muito, muito a pena assistir. Eu assisti em IMAX, então eu não sei qual é a experiência de assistir em uma tela comum, né, do cinema. Eu vi algumas imagens na internet e eu sinto que eles foram bem chatinhos, sabe, nessa questão, porque parece que eles fizeram de propósito em enquadrar as cenas de forma muito porca, para que você pagasse mais caro e fosse ver no IMAX. Eu fiquei muito contente com a atuação, eh, principalmente do Robert Pattinson, que eu já esperava que fosse grandiosa, da Anne Hathaway também. A Zendaya estava belíssima, por mais que ela não eh, teve muito tempo de tela e não teve muita cena assim, é, é, com nenhuma emoção ou ação. Ela só aparecia algumas vezes ali para o Odisseu, mas ainda assim ela ficou belíssima naquele papel. Outra pessoa também que ficou perfeita no papel foi a Lupita, que fez a Helena de Troia. E eu acho que foi uma escolha tão bem feita, porque a Helena, a gente conhece por ser essa pessoa encantadora e de uma beleza assim surreal. Até no filme eles falam a mulher que moveu 100 navios e não sei o quê. E ela é conhecida por ser essa mulher que encanta qualquer homem e que tem essa beleza surreal. Eu acho que a Lupita foi uma escolha tão incrível para esse papel porque a beleza dela é descomunal e ela também faz um papel, apesar de ela não ter tantas cenas, ela também mostra muito do desgosto que ela sente, né, quanto à personagem dela, e ela também tem uma irmã gêmea no filme que também tem uma cena mais emocionante e ela consegue botar para fora mais do nível de atuação dela. E, enfim, o filme ele não é nem um pouco cansativo, sabe? Na verdade, eu senti que ele passou assim. É um filme de 3 horas, mas ele é realmente uma viagem, sabe? Você vê de tudo, você vê de muita coisa que você não espera. Eles foram muito criativos com essa história. É, é aquela mistura de realidade e guerras com seres extremamente malucos, a gente vê coisas super estranhas, gigantes, ciclopes, sereias, feiticeiras, deuses. Então é uma história muito interessante. Eles trouxeram muito para a nossa realidade, mas ao mesmo tempo não tem como se afastar da mitologia e dessa conexão que existia naquela época entre a humanidade, esse mundo físico e esse mundo espiritual, que eles acreditavam que tudo era causado pelos deuses e, enfim. Essa foi minha crítica sobre o filme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre o filme aqui nos comentários.
E é isso, essa foi nossa sessão de hoje. Um beijo e até a próxima.